Arcabouço não ajuda na redução de juros. Da entrevista com o ex-diretor de política do Banco Central, Fábio Kanzuki, publicada no jornal O Estado de São Paulo, do dia 3 de abril de 2023. Ex-diretor do Banco Central diz que as expectativas para a inflação não vão ceder e que instituição não cortará juros. Diretor de política do Banco Central entre 2019 e 2021, atualmente Fábio Kanzuki é head de macroeconomia da ASA Investimentos. Fábio Kanzuki foi secretário de Política Econômica durante o governo Michel Temer entre 2016 e 2018. Na época, atuou como braço direito do então ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, criador da Emenda Constitucional número 95, o teto de gastos, regra que limitava o crescimento das despesas públicas. Depois, foi diretor de política econômica do Banco Central entre 2019 e 2021. Atualmente, ocupa a posição de head de macroeconomia da gestora ASA Investments. Com esse background, Fábio Kanzuki olhou com desconfiança para a reação do mercado ao novo arcabouço fiscal que deve substituir o teto de gastos. As reações ao arcabouço foram curiosas. De um lado, o mercado reagiu bem e com entusiasmo. Do outro, os economistas reagiram mal porque viram que esse projeto não resolverá os problemas, afirma Kanzuki. A proposta do governo Lula é limitar o crescimento das despesas para o ano seguinte a 70% do crescimento das receitas relativas ao ano anterior. Entretanto, há um piso e um teto para avanço real dos gastos que vai de 0,6% a 2,5% ao ano. Na avaliação de Fábio Kanzuki, o arcabouço não deve melhorar as expectativas de inflação e, por consequência, não deve ajudar na redução dos juros. Pergunta do repórter: o novo arcabouço fiscal pode ser o caminho para a redução dos juros no Brasil? Resposta do Fábio Kanzuki: eu acho improvável. Não dá para resolver problemas apresentando uma carta de intenções. E mesmo as intenções apresentadas não são suficientes. As reações ao arcabouço foram curiosas. De um lado, o mercado reagiu bem e com entusiasmo. Do outro, os economistas reagiram mal, porque viram que esse projeto não resolverá os problemas. A minha impressão é de que o próprio mercado vai voltar atrás. Quando fizerem as contas, perceberão que foi uma alegria curta. Pergunta do repórter: por que esse arcabouço não vai melhorar as expectativas de inflação? Resposta do Fábio: o arcabouço tem problemas tanto na ideia geral quanto em fatores super específicos de curto prazo, que ainda podem ser alterados. O problema de longo prazo, que não dá muito para mudar, é o plano de governo de não cortar gastos de verdade e, em vez disso, aumentar impostos. É necessário aumentar muito os impostos para chegar ao nível necessário para equilibrar as contas. O Congresso e a sociedade não estão dispostos. Há coisas escondidas no modelo apresentado. Uma delas é que vai precisar aumentar bastante o imposto. A outra é que, mesmo que isso aconteça, a dívida do Brasil vai subir bastante. Esse é um desafio imenso do ministro Haddad. Equilibrar as contas e aumentar o imposto. Não vai dar certo. Ninguém está disposto a aumentar tanto o imposto, mas, se não fizer isso, a dívida cresce. Esse é o problema do arcabouço, que não resolve esse dilema.
Outra pergunta. Mas na entrevista coletiva, o ministro Haddad fez questão de falar que não teria aumento de carga tributária. Entretanto, as empresas que hoje têm benefícios fiscais ou setores não regulamentados, como o de apostas, passariam a ser tributados. Essa não é uma ideia crível? Resposta do Fábio. Não é crível, e eu diria que o ministro Haddad está brincando com a semântica. Cobrar as empresas que hoje são isentas aumenta a carga tributária. Carga tributária não é algo sobre justiça, é um número. É quanto o governo ganhou de impostos e quanto foi o tamanho da economia. A verdade é que ele está querendo, sim, aumentar a carga tributária. Pode até vender de um jeito diferente, mas isso é carga tributária. Acho difícil chegar ao Congresso e pedir aumento de carga tributária. Não vai conseguir. Mais uma pergunta. O Banco Central vai poder cortar a Selic no segundo semestre, como previsto pelo mercado? Resposta do Fábio Kanzuk. A minha impressão é que a ficha do mercado vai cair. As expectativas para a inflação não vão ceder e o Banco Central não vai poder reduzir os juros este ano. Última pergunta. Quais são os cenários que você traça para o Brasil? Resposta do Fábio. O meu cenário para o Brasil é super pessimista. Imagino que haverá uma desaceleração da economia, não agora no primeiro trimestre por conta da agricultura, mas no resto do ano. A ficha vai cair de que o fiscal não está resolvido e, com isso, o Banco Central não reduzirá juros, tornando a vida ainda mais difícil para a economia e para o fiscal. Estamos indo para um caminho muito reminiscente ao do segundo governo Dilma Rousseff. Em agosto de 2011, o Banco Central reduziu os juros e esse foi um dos casos em que os economistas falaram: não era para reduzir juros agora, a inflação vai subir. Mas o mercado embarcou em um otimismo. Depois de uns meses, o mercado percebeu que estava tudo errado. Da mesma forma, o otimismo de agora com o arcabouço deve ter vida curta.